Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela semana que está terminando, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este final de semana, que nós possamos descansar dos nossos trabalhos e estudos, que possamos conviver com a nossa família, que possamos participar de nossas igrejas. Abençoa de maneira especial agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6, que diz assim: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em Êxodo capítulo 12, versículo 37, no Antigo Testamento, diz que foram 600.000 homens que saíram da escravidão do Egito depois de 430 anos. Se somarmos mulheres e crianças, dá uma multidão de mais ou menos 3 milhões de pessoas a pé, 40 anos caminhando pelo deserto até chegarem a Canaã, a terra prometida. O apóstolo Paulo lembra os cristãos de Corinto e a nós que Deus deixou isso registrado na Bíblia para que nós aprendamos com eles que precisamos confiar em nosso Deus quando tudo vai mal e quando tudo vai bem em nossas vidas. Paulo lembra que eles tiveram de passar pelo Mar Vermelho intransponível para o ser humano, mas o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram em terra seca. Paulo também lembra do maná que todas as manhãs estava na relva e que eles comeram por 40 anos, nutrindo de todas as vitaminas que eles precisavam para a dura caminhada. E quando faltou água, Deus resolveu o problema. Tirou água das pedras em quantidade suficiente para saciar a sede de 3 milhões de pessoas. Isso tudo Deus fez para que eles fossem moldados para aprender a confiar em Deus. O Deus que faz o impossível pelo seu povo e o sustenta de maneira milagrosa e poderosa. Paulo diz assim: todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Quem estava com o povo de Deus, protegendo, amparando, abençoando e conduzindo os seus caminhos, era Jesus Cristo. Lembrei do que Jesus disse em João 6,35: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Infelizmente, o povo de Deus, mesmo testemunhando a ação de Deus em sua vida de maneira tão gloriosa e poderosa, se afastou de Deus, de sua palavra, da oração, e foi adorar e confiar em deuses pagãos, e pecou muito contra Deus. O resultado, diz Paulo, foi que daqueles que saíram do Egito com 21 anos ou mais, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida.
Os outros todos morreram na caminhada. Duas lições que nós, o povo de Deus, hoje precisamos aprender, pois também estamos em uma caminhada rumo à nossa terra prometida, o céu. Passamos pelo deserto deste mundo cheio de perigos e tentações para nos afastarmos de Deus, da sua palavra, da oração da igreja e pecarmos. Primeira lição: nunca deixemos de confiar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. O afastamento de Deus é a causa das desgraças do ser humano desde que Adão e Eva fizeram este primeiro erro e foram expulsos do paraíso, trazendo todo o pecado, dor, sofrimento, maldade e morte sobre todos os seres humanos. Jesus Cristo, Filho de Deus, movido pelo seu infinito amor, veio ao mundo para resgatar e salvar todos os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno. Para nos salvar, Jesus precisou levar na cruz todo o peso da ira e do castigo eternos de Deus em nosso lugar, pelos pecados e culpas que eram nossos. E com o seu sofrimento e morte, ele conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Cada ser humano recebe individualmente este presente da salvação quando crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Como aquele povo de Deus do Antigo Testamento, nós somos tentados diariamente a abandonarmos Deus, sua palavra, oração, igreja e pecarmos por pensamentos, palavras e atos. Como aquele povo de Deus do Antigo Testamento, o afastamento de Deus traz desgraça, sofrimento e morte aqui e no inferno. Por isso, tenhamos temor e amor a Deus, sua palavra, oração e igreja, e vivamos como cristãos neste mundo, ou, como diz Paulo hoje, tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Segunda lição: aprendamos a confiar integralmente, totalmente, sempre, até a morte, em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Lembremos que não estamos sozinhos neste mundo, mesmo quando passamos por problemas, dificuldades e aflições. Temos um Senhor e Salvador, Rei e Deus, que está conosco e está cuidando de nós. Ele proverá tudo o que precisamos, Ele está no controle de tudo, e Ele dá forças para vencermos tudo e estarmos no céu um dia. Aprendamos com os exemplos da Bíblia que somente é vencedor e receberá o prêmio da vida eterna quem for fiel a Cristo até a morte. E isto implica em colocar Cristo, sua palavra, oração, igreja e vida cristã como nossas prioridades na vida. Lembremos que estamos em uma caminhada passageira por este mundo. Tudo o que conquistarmos aqui de bens e material ficará aqui quando morrermos. E o que nos fará entrar na nossa terra prometida, o céu, é a fé em Cristo que vivemos neste mundo. Aprendamos a fazer o que diz Davi no Salmo 37:5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias. Te louvamos porque o Senhor está nos amparando nos momentos difíceis da vida, nos protegendo de todos os perigos e nos abençoando diariamente. Que nós possamos caminhar contigo todos os dias, que nós possamos confiar em Ti, e que nós, vendo o exemplo do Teu povo no Antigo Testamento, possamos continuar a nossa caminhada de fé até chegarmos ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.